Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as referências que eu usei para pintar esse quadro que eu chamei de A Coroa Perdida de Zumbi. Roda o VT. Tudo começou com um convite, né, do Marco Antônio Teobaldo, que é o curador lá do IPN, que é o Instituto Pretos Novos, que é um museu, né, que fica lá no Rio de Janeiro, né, que conta a história, né, desse período assim muito nebuloso aí da nossa história, que foi o período da escravidão, onde os negros, né, foram aprisionados aí em barcos e trazidos, né, desde a África para cá, onde hoje é o IPN, né, Instituto Pretos Novos. Foi descoberto, né, por um acaso que se tratava, na verdade, de um antigo cemitério, que, na verdade, era uma zona de comércio de pessoas. Os negros, eles vinham da África, né, eram escravizados, chegavam aqui no Brasil para serem vendidos como mercadorias, e aqueles que não suportavam a viagem ou que eram acometidos por alguma enfermidade durante o percurso eram enterrados nesse lugar, né, nesse cemitério, que anos depois acabou sendo descoberto e que hoje é o IPN. Eu vou deixar aqui o Instagram para que vocês visitem o Instagram deles e de repente visitem também, façam uma visita lá no museu, que é uma experiência muito emocionante, assim, um negócio muito pega pesado mesmo, assim, nas nossas raízes, de certa forma, né, raízes históricas, e tira um pouco o véu do que foi isso, né, cara, que foi um período muito triste aí na nossa história. Como que começou essa história da coroa perdida de Zumbi? O Marco Antônio Teobaldo, que é o curador, ele me convidou, juntamente com outros artistas, para fazer parte dessa exposição que vai reinaugurar, né, o espaço, né, de exposição permanente do IPN. E aí ele me incumbiu nada mais nada menos de fazer uma coroa para o Zumbi dos Palmares. Ele me deu as medidas da tela, né, que é 40 centímetros por 40 centímetros, né, que é essa tela aí que eu tô mostrando no vídeo. E aí eu falei, pô, mano, como é que eu vou, né, começar? Por onde que eu vou começar? E aí a ideia a princípio foi uma representação de uma coroa mesmo, só que a última vez que eu ouvi falar sobre zumbi foi quando eu tava na escola. Então, tipo, e muita da memória que eu tinha desse período eu já não tenho mais, não lembro quase nada. E daí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a história de Zumbi, sobre a história também do Quilombo dos Palmares, e aí foi que eu cheguei em algumas referências visuais que eu acabei usando na composição, né, dessa tela. E aí eu vou explicar mais ou menos como que se deu todo esse emaranhado de informações que eu coletei, que eu consegui de alguma forma transformar nessa linguagem visual, que é essa imagem aí que vocês estão vendo. Então, vamos lá. O zumbi, né? Eu vou tentar meio que dar uma resumida na história, né? Claro que para quem quiser também se envolver na história do zumbi ou saber mais um pouco, a internet ela está repleta de informações, tem vários livros também que já foram lançados com o tema. Então aqui eu só vou dar uma pincelada mais ou menos para vocês terem uma noção do que eu peguei como referência, beleza? Então vamos lá. A composição mestre mesmo, né, do quadro em si é uma representação de uma coroa mesmo, né, de uma coroa de um rei. E é natural que eu me inspirei numa concepção de coroa mais ocidentalizada possível, né, que na verdade é uma visão que a gente tem desde criança do que é uma coroa de um rei e tal. Eu sei que, por exemplo, tribos africanas e reis africanos têm um outro tipo de estética com relação à coroa, mas eu optei por esse tipo de composição, mas no sentido de causar uma afronta, que mais tarde depois vocês vão ver que faz algum sentido, a tudo que estava acontecendo na época que o zumbi morreu. Então, assim, para começo de conversa, né, o Quilombo dos Palmares, né, foi um lugar, né, de acolhimento, né, foi um refúgio de negros que fugiam, né, na época da escravidão. Encontraram no Quilombo
um lugar, né, de liberdade, né? E esse quilombo, ele ficava onde hoje é Alagoas, aqui no nordeste do Brasil. Eu consegui achar um mapa que eu vou colocar aqui para vocês, e esse mapa ele é importante na composição porque esse mapa ele tá na coroa também. E é um mapa que ele mostra a Serra da Barriga, né, que é onde era o quilombo dos Palmares, e hoje é um lugar chamado União dos Palmares, lá em Alagoas. E aí, olhando esse mapa, eu consegui visualizar um perfil de uma negra, né? Não sei porquê, mas eu consegui, batendo o olho no mapa, eu vi uma negra. E aí eu vou colocar lado a lado mais ou menos a imagem do mapa e qual foi a minha ideia quando eu visualizei aquele mapa, para vocês terem uma noção. E aí, dentro desse mapa, com as pesquisas que eu acabei fazendo, eu percebi que na verdade o quilombo dos Palmares era uma região que na verdade abrigava vários quilombos. Dizem que no período que ele se estabeleceu, ao longo de quase 100 anos, né, no século 17, né, ele chegou a ter uma população estimada de mais ou menos 20 mil pessoas. E aí o que acontece? Nesse mapa que eu peguei de referência, eu transformei esse mapa numa imagem de uma negra e alguns pontos de localização desses quilombos dentro do quilombo dos Palmares, eu também acabei colocando nesse desenho também, que são esses pontinhos marrons que aparecem no perfil, né, dessa mulher negra, né? Então é mais ou menos a localização. E aí dentro da composição, esse mapa ele aparece de um lado e do outro, né, de forma assimétrica, né? Tipo, do lado esquerdo ele aparece da forma como um mapa mesmo, como se teoricamente se via, e do outro lado ele aparece rebatido, tendo o eixo da coroa como eixo de simetria. Esse é um ponto que eu acabei identificando e coloquei na coroa. Um outro aspecto é o aspecto central, onde eu coloquei 3 personagens, né, centrais. O primeiro, naturalmente, é o zumbi, que está com as mãos estendidas para cima, né? E ao lado do zumbi, né, em cada lado dele, tem uma espécie de um guerreiro também africano com uma lança, como se fosse uma menção, de certa forma, a uma hierarquia, né, onde a gente teria o zumbi, né, como a figura mais emblemática dentro dessa hierarquia, ao seu lado os guerreiros, né, teoricamente para proteger. Então é o que domina mais ou menos a composição central. Acima da imagem do zumbi de braços estendidos, tem um adorno que eu peguei de referência da Capela Mor da Basílica do Carmo, que é a basílica onde, quando o zumbi foi assassinado, né, em 20 de novembro de 1695, cortaram a cabeça dele e deixaram a cabeça dele exposta até se desintegrar no pátio à frente dessa igreja. Então eu peguei um detalhe da capela, né, da Capela Mor da Basílica, que mostra uma coroa e um adorno em ouro. Então eu peguei esse detalhe do adorno da capela que eu vou mostrar para vocês agora aí, que mostra uma coroa, parecido com uma coroa de Dom João VI, né? Mas provavelmente é uma coroa anterior a ela, mas lembra muito uma coroa portuguesa, né? E aí eu coloquei logo acima da imagem que representa zumbi, esse adorno com essa coroa. Só que acima da coroa eu coloquei a imagem do quilombo. Peguei algumas imagens do quilombo e aparece eu não sei se seria uma oca ou uma tenda, mas assim, ela está posicionada acima da coroa portuguesa, na parte central, lá em cima, na parte superior. E ela também aparece também na base também, uma dessas, né, eu estou chamando de oca, mas provavelmente não é esse nome, mas ela também aparece também em algumas partes também da coroa, como eu vou sinalizar aí para vocês verem, né? Do outro lado também tem um fato muito curioso, porque assim, o zumbi, né, ele parece que ele veio de uma descendência real, né? Isso dentro de um reinado africano, né? E aí ele era sobrinho, né, do Gangazumba, que era teoricamente o que mandava lá no quilombo dos Palmares. Num episódio que ele foi chamado para conversar com o prefeito de Recife,
Esse Ganga Zumba, ele foi lá com a comitiva dele e ao retornar para o quilombo, supostamente foi envenenado e daí depois de um tempo o zumbi acabou meio que sendo, né, o rei do quilombo, o rei da porra toda lá. Mas enfim, então o que acontece? Em 1695, 1694, por aí, o pessoal lá de Pernambuco contratou um bandeirante paulista que foi lá e acabou com o quilombo do Palmares, acabou dizimando. Isso tipo já era uma sei lá, 15ª tentativa de tentar acabar com o quilombo, até que eles conseguiram. Mas no dia que o quilombo teoricamente foi atacado e acabou, o zumbi ele conseguiu escapar e ele escapou por um ano até ele ser morto. E aí ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, e é o que eu escrevi na parte de trás da coroa ali, né, que dá pra ver mais ou menos de relance, né, que tá escrito 20 de novembro 1695, número romano. Né, quando a cabeça de zumbi foi trazida pro pátio, né, da Capela Mor da Basílica do Carmo, em Recife, o governo, né, na época, né, chamado Caetano de Melo e Castro, escreveu ao rei, né, de Portugal o seguinte: no dia 14 de março de 1696. Se liga que o cara escreveu. Ele escreveu: determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam o zumbi um imortal, para que entendesse que esta empresa acaba de todo com os Palmares. E aí eu escrevi na frente da coroa o termo immortalis est, que numa tradução livre significa como é imortal. Então essa coroa, ela na verdade, ela contradiz o que foi determinado, né, em 1696 pelo governador de Pernambuco, e coloca o zumbi não só como o rei do quilombo dos Palmares, mas também como um imortal. Outro aspecto também interessante também da composição é que, pelo que eu pesquisei, havia uma hierarquia dentro do quilombo dos Palmares, e parte do sucesso, né, do quilombo, da sua resistência, se deve ao fato de zumbi de alguma forma usar de algumas estratégias, né, de guerrilha, que acabaram vencendo inúmeras tentativas, né, de invasão. Uma dessas ideias, né, que eu acabei vendo numa gravura bem antiga, foi de que no quilombo dos Palmares havia uma espécie de torres, né? Torres de observação. Pelo que eu entendi, o quilombo dos Palmares se localizava numa serra, né? Que é a atual Serra da Barriga, em Alagoas. E haviam pontos de observação onde se podia enxergar a aproximação de grupos, né? E aí esses pontos de observação eu coloquei nessa coroa também, que são essas duas torres, né? Que aparecem os guerreiros em cima observando, né? Que é um outro detalhe também da composição, que é bem interessante. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Quem estiver pelo Rio, em Gamboa, não se esqueça que no dia 9 de junho, às 18 horas, vai ter a abertura lá da exposição. Vou colocar aqui, ó, o flyer da exposição, né? Museu Memorial Pretos Novos, né? A reinauguração da exposição permanente do museu vai acontecer dia 9 de junho de 2022, às 18 horas. Fica lá na rua Pedro Ernesto 32, em Gamboa, no Rio de Janeiro. Tem o site do pessoal aí, né? pretosnovos.com.br, e o telefone também para informações 021 2516 7089. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Não se esqueçam de entrar lá no Instagram do pessoal do IPN. Obrigado, Marco Teobaldo, pelo convite, e obrigado a todo mundo aí que ficou até aqui. É nóis.